Olá, crianças! Estão prontos para mais uma aventura do aprendizado hoje? Sou a professora Marilane Moraes e conto com a sua participação. Continuaremos hoje estudando o componente de língua portuguesa, certo? E deixa eu perguntar para vocês. Vocês lembram que na aula passada eu iniciei dando a vocês algumas dicas? E para o que eram mesmo aquelas dicas? Por que elas eram importantes de serem realizadas, de serem executadas? Quem é que lembra? Muito bem, eu falava dicas, a vocês sobre a compreensão de texto, que se vocês seguirem aquelas diquinhas, aquele passo a passo, vai ajudá-los a compreender melhor aquilo que vocês estarão lendo, certo? E dentre as dicas que eu dei, quero relembrar a vocês, ler com bastante atenção, ler os textos quantas vezes forem necessário, não é mesmo? E para ter a certeza, a convicção de que você compreendeu a sua leitura, faça um teste, tente recontá-la a alguém, contar a um amigo, a um colega, a um familiar, certinho? Vamos lá. Na aula passada, nós também fizemos a leitura de um tipo de texto. Quem é que lembra? Nós usamos um conto, de Luiz da Câmara Cascudo. E na aula de hoje eu trouxe um outro texto a vocês, certo? Então, olhem só. Também na aula passada nós vimos, alguns elementos da narrativa, conseguimos identificar alguns deles no nosso textinho. Então agora eu quero convidar vocês, a pensar um pouco sobre o tipo de texto que eu trouxe para nossa aula hoje, que eu decidi trazer. E esse texto é uma fábula. Isso mesmo. E vocês lembram, porque nós já estudamos aqui em aulas anteriores sobre esse tipo de texto, quais são as características principais de uma fábula? Quem é que lembra aí de casa? Vamos lá? Vamos elencar algumas? Olha só, nós vimos e sabemos, que as fábulas são narrativas curtas, não é mesmo? Também sabemos que elas são escritas e geralmente nos trazem o quê? Um ensinamento. E sobre os personagens, qual é uma característica, própria das fábulas que sempre nós estamos falando nas nossas aulas, quando utilizamos esse tipo de texto? Geralmente, turminha, os personagens são animais e esses animais, eles possuem o quê? Eles possuem características, eles desenvolvem ali no decorrer do texto ações humanas, ou seja, eles se personificam. Isso mesmo. Então, sabendo disso, desse princípio aqui, eu quero convidar vocês agora para que nós possamos juntos realizar a leitura do texto. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou ler o texto inicialmente com vocês. Eu vou pedir, para que seja jogado aí na tua telinha o nosso texto e eu vou dar pouquinho tempo para que você consiga ler pelo menos ali o primeiro parágrafo. Posso contar com a tua participação? Você topa esse desafio de tentar fazer uma leitura inicial? Sim? Ótimo! Então, eu vou dar um tempinho a vocês e depois eu venho fazendo a leitura e você acompanha de casa comigo. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho a vocês. Olha só, o título, vou ler o nosso título. O título do nosso texto é O Vento e o Sol. Tentem realizar a leitura desse primeiro parágrafo, pelo menos. Vamos lá, então, agora conseguiram? Vamos acompanhar a leitura comigo? Vamos juntos, então. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que sentiu calor e despiu o paletó. O amor constrói, a violência arruína. Fábula de Esopo. E aí, turminha, vocês conheciam esse texto?
Talvez alguns de vocês não conheciam, estão, né, conhecendo, ouvindo a leitura pela primeira vez. E como nós já sabemos, o texto que lemos é uma fábula, certo? E vamos lá, vamos iniciar os nossos estudos acerca da leitura de hoje. Primeira perguntinha que eu tenho a fazer para vocês. Se nós parássemos para comparar o texto utilizado na aula de hoje, que é uma fábula, com o texto que nós utilizamos na aula passada, na aula anterior a essa, que foi um conto, lembram? Qual é a diferença de cara, assim, que vocês conseguem notar entre esses dois textos, na sua estrutura, olhando para a estrutura do texto? O tamanho, é isso mesmo, turma. São dois textos narrativos, porém o conto, ele é uma narrativa longa, né? Já as fábulas são narrativas mais curtinhas, inclusive é uma das suas características, não é mesmo? Certo. E vamos lá, turminha, então. Lembra que eu falava com vocês sobre a importância de compreender o texto, de saber relatar a alguém os fatos, né, o que ocorre numa história? Se eu perguntasse a vocês, por exemplo, o que estava acontecendo nessa história, você saberia me dizer? Ah, muito bem, estava tendo uma disputa. Mas essa disputa estava ocorrendo entre quem? Entre sol e chuva? Entre terra e céu? Com quem era essa disputa, turma? Entre o vento e o sol, isso mesmo, muito bem. E eles disputavam para saber acerca do quê? Parabéns para quem está respondendo aí de casa. Eles estavam em uma disputa para saber quem era, o mais forte. E qual foi a forma, então, que eles decidiram, né, que a história nos fala, que eles decidiram fazer, realizar, verificar quem seria, então, o campeão, o vencedor? O que eles estavam fazendo? Ou seja, turminha, pensando lá nos elementos da narrativa, né, onde que o problema foi a disputa. A partir desse problema, né, a partir da disputa, eles começaram a ter ações, não é mesmo? Lembram disso? Então, a disputa, ela vai desencadeando todo o restante da história, certo? E qual é a ação deles? O que o sol faz nessa história toda? O que o vento, por sua vez, faz? E o melhor, existia alguma outra pessoa que entra nessa história que não fala, né, que nós não conseguimos identificar fala nela no decorrer da história, mas ela recebe a ação tanto do sol quanto do vento, não é mesmo? E quem era? Vocês sabem me dizer? Um viajante, isso mesmo, um viajante que passava pelo caminho, né? Ele é surpreendido, eles estão lá disputando e eles estão disputando em um cenário. Esse cenário não vem aqui descrito no nosso texto, né? Nós não enxergamos ali, foi em tal lugar, mas pelos elementos que fazem parte, né, que são os personagens dessa história, nos dá uma indicação de onde isso está ocorrendo. Nos dá? Não nos dá? O que você acha? O vento e o sol, onde era que estava acontecendo então essa disputa, essa conversa ali entre eles? Estava acontecendo no céu, isso mesmo. Então nós temos aqui astros, né? Eles estão ali, um astro e o vento, né? Um elemento, estão ali conversando, disputando ali para ver quem seria o mais forte. E entre eles saiu um campeão. Quem foi esse campeão? Será que você conseguiu identificar na história? Conseguiu? Sim ou não? Eu quero agora te convidar no texto para grifar com vocês rapidamente algumas coisas que eu trouxe perguntinhas aqui para vocês. Vamos lá, vamos a uma compreensão, a uma interpretação dessa fábula. Observem aqui comigo. Então, eu quero que vocês possam analisar comigo algumas perguntas. A primeira perguntinha que eu tenho a vocês é o seguinte, olha só. Quais são as personagens da história? Então, dessa fábula que eu li para vocês hoje, quem são as personagens? E aí? Eu vou grifar para vocês, porque nós já falamos aqui, né? O sol e o vento. Então, eu vou só fazer a marcação lá para indicar para vocês, onde nós já conseguimos de cara visualizar essa informação. Tudo bem? Então, olha só aqui no primeiro parágrafo mesmo, né? O vento e o sol, então, portanto, são os personagens. E o nosso texto, turma, olhem só. O texto, ele é um conto de fadas, uma fábula ou uma notícia de jornal. Esse texto é que tipo? Ele é conto, fábula ou notícia?
Ficou fácil, hein, turminha? Ficou fácil? Isso mesmo, é uma fábula. Parabéns, nós falamos por diversas vezes, né, na aula de hoje. Vamos lá para a próxima perguntinha que eu trouxe. O que o vento estava disputando com o sol? E aí? Lembra que eu conversava há pouco? Eles estavam disputando o quê? Quem era o mais forte, isso mesmo. E será que nós conseguimos identificar isso no texto facilmente? Vamos voltar ao texto então, olha só. Ó, eles estavam disputando qual dos dois era o mais forte. Vamos continuar. Próxima perguntinha. Quem ganhou a disputa? O vento ou o sol? E por quê? Então, só antes de nós irmos ao texto, nós sabemos que ocorreu uma disputa, sabemos que um dos dois vai vencer. Mas por que que ele venceu? O que que ele fez? Qual foi a ação que ele fez? O que que o texto nos ensina também, né, no decorrer dessa fábula? Vamos voltar lá? Eu quero mostrar para vocês aqui no nosso texto. Quem ganha a disputa é o sol, certo? O sol é quem ganha a disputa. E o que que o sol fez? O vento, turminha, ó, ele sopra. O vento, vamos ver o que o vento fez primeiro. O vento, ele começou a soprar com toda a força, certo? E a história nos relata que quanto mais ele soprava, mais o viajante fazia o quê com o casaco? Ó, apertava o casaco, certo? Mas o sol saiu numa simplicidade, numa leveza, e ele só fez o seu esplendor. E quando aquela luz radiante incide sobre o viajante, o que que o viajante faz? Ó, tira o paletó, né? Tira rapidamente, e aí quem é que vence? O sol, porque na disputa eles falaram o quê? Vamos ver quem é que vai conseguir fazer com que o viajante fique sem o paletó, sem o casaco. Isso mesmo, e talvez o pensamento do vento era o quê? Eu vou soprar um vento bem forte para que leve, não é mesmo? Para que leve embora o seu casaco, mas não era isso. Quanto mais o vento soprava, mais ele apertava. Então, quem vence essa disputa é o sol. Por quê? Porque ele agiu com leveza, ele foi lá e mostrou quem ele era, fez o seu papel, sem nenhuma intencionalidade ruim ou maior, não é mesmo? E a moral da história, a próxima perguntinha que eu trago para vocês, e a última da aula de hoje, eu pergunto a vocês qual é a moral da história. E a moral da história, turminha, está aqui, ó. Vamos ler juntos novamente? O amor constrói e a violência arruína. Isso mesmo, essa é a moral do nosso texto. Então, nós conseguimos perceber aqui, né, como é importante não querer pensar de forma, né, ruim e querer fazer o mal ao outro, porque nem sempre é dessa forma que as coisas irão se resolver ou que você irá sair como um vencedor. Então, nós terminamos a nossa aula de hoje, aprendemos mais um texto, compreendemos, conversamos um pouquinho sobre ele e eu espero que você tenha gostado dessa aula, mas eu quero te lembrar que você pode continuar estudando, para isso é só você acessar a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Então, eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até mais!